Muito que médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e a gente vai falar de Santos neste canal. Olha só que coisa surpreendente. Mas, antes mesmo de falar disso, porque você provavelmente vai ficar triste, a responsabilidade é sua. Seja responsável pela sua alegria também e baixe aqui no link na descrição o aplicativo do OneFootball, que todas as notícias dos principais campeonatos internacionais estão lá. E estando lá, você fica feliz, porque ao ver campeonatos internacionais, eles não têm o Santos. Olha que coisa incrível, e sua felicidade volta. Baixa aqui no link da descrição, vale a pena, é de graça, tá bom? Muito bem, vamos falar então do Santos. Na verdade, é sobre um trechinho da coletiva do Odair Hellmann após a partida contra o São Bernardo. Ele cita, vou colocar o trecho aqui, está lá no Santos TV, mas ele cita como o começo de temporada do Corinthians, do Palmeiras e do São Paulo também não é tão bom. E é verdade, até o Palmeiras não está na zona de classificação do grupo dele, por uma questão de saldo, o Corinthians e o São Paulo estão, o Santos também, nenhum está bombando em pontos, né? Só o máximo da pontuação é 5, o Santos tem 4, não parece desesperador. Mas aí eu fui atrás das estatísticas para a gente ter uma ideia das atuações, da produção, do estilo de jogo que os 4 grandes de São Paulo estão produzindo. E não, o Santos não está comparativamente perto dos seus rivais. Mas antes disso, vamos colocar esse trecho então do Odair para contextualizar este vídeo aqui. Eu lhe pergunto, o Corinthians está tendo dificuldade? O Palmeiras está tendo dificuldade? O São Paulo está tendo dificuldade? Vários outros times estão tendo dificuldade, só que com um trabalho com o mesmo treinador, com os mesmos jogadores, agregando jogadores àquele plantel que já não está vivendo sob pressão durante 2 anos. Então tudo isso entra num aspecto de decisão. Bom, já foram 3 rodadas do Paulista, o Santos é o vice-líder no seu grupo, todos os times do grupo têm 4 pontos, o Botafogo lidera no saldo, o Santos com saldo negativo é o segundo, Bragantino e a Inter de Limeira estão atrás também com 4 pontos, mas com a proeza de ter um saldo pior. No grupo B, o São Paulo é líder com 5 pontos. No grupo C, o Corinthians é o segundo com 4. E o Palmeiras é o terceiro, mas tem mais pontos que o Santos lá no grupo D. O Palmeiras tem 5. As atuações do Santos é que são desesperadoras. Não é nem uma questão do resultado. De repente você tem a mesma pontuação dos outros clubes, mas as suas atuações são decentes. A bola não entra por um acaso, enfim. A produção poderia ser um pouquinho pior, mas os resultados não vieram. Podia acontecer. O problema é que as estatísticas do Santos no Paulista, após 3 rodadas, dão razão a quem está desesperado, a quem está se sentindo, enfim, até uma angústia, né, ao ver o Santos jogar. Quem não tem mais vontade de ver o Santos jogar. Eu fui lá no Footstats e fui ver se esse argumento do Odair, que os outros times grandes também estão sofrendo, fazia algum sentido. Bem, friamente até faz, mas quando você olha os dados, não faz tanto não. Olha só. A pior porcentagem de acerto de passes entre os 4 grandes é a do Santos. O Santos acerta menos passes que Corinthians, que Palmeiras e que São Paulo. Só entre os 4 grandes. Quando for além dos 4 grandes, e vai ter alguns dados muito preocupantes sobre isso, a gente cita aqui. Nos chutes, o Santos tem a pior porcentagem entre os 4 grandes. Só que piora, eu avisei. Entre todos os 16 times do Paulista, o Santos é o que menos chutou e o com a pior porcentagem. Ou seja, o Santos chuta pouco e acerta menos ainda. Foram só 6 chutes na direção do gol em 3 rodadas. Dá uma ridícula média de 2 chutes por jogo. O Santos fez 2 gols contra o Mirassol. O único chute na direção do gol que eu me lembro contra o Guarani foi a falta do Dodi. E contra o São Bernardo, nem gol, né? Foi um chute, porque foi um gol contra do Salustiano. Em passes para finalização, o Santos chuta pouco, então também passa pouco para finalizar. É o pior entre os 4 grandes e é o terceiro pior no total. Cruzamentos, é o pior na porcentagem de acerto de cruzamento entre os 4 grandes e é o pior em tentativas. Até não sou muito a favor de cruzamento, a quantidade estar baixa não me incomoda, mas a porcentagem incomoda, afinal de contas você tenta pouco e ainda erra muito, é algo que não vale a pena para o Santos ficar cruzando. Na porcentagem também é o segundo pior time do campeonato, entre os 16 participantes em cruzamentos. Nos lançamentos, algo que a gente tem discutido, porque afinal de contas o Maicon lança 48 bolas por jogo, na verdade foram 16, 15 e 12, se eu não me engano, nos 3 jogos, na ordem inversa, né? 16 contra o São Bernardo. E o Santos é o pior entre os 4 em lançamentos. O Santos lança rodo,
e acerta menos que o São Paulo, que o Corinthians e que o Palmeiras. Né, Michael? Acorda aí. Em viradas de jogo, que são lançamentos para o lado oposto, o Santos é o quê? O pior na porcentagem entre os 4 grandes do estado. Também é o pior no total de acertos, é o que menos acerta. E em porcentagem, não só é o pior entre os 4, como é o segundo pior entre os 16 times do campeonato. Ou seja, o Santos é um time incapaz de virar a bola para o outro lado do campo. Também é o pior entre os 4, olha só, em posse de bola. Tá longe de ser o pior do campeonato, afinal de contas você tem um monte de time pequeno que joga retrancado e tenta jogar no contra-ataque, mas entre os 4 grandes, o Santos é o que menos fica com a bola, o mais próximo de 50%, tem 51% de média. Rebatidas, para a gente passar um pouquinho para a defesa, é o que mais rebate bola entre os 4. O que isso quer dizer? Que o Santos dá mais a bola para o adversário, acabei de falar da posse, e sofre mais ataques, contra-ataques, tem que ficar rebatendo, coisa que Palmeiras, Corinthians e São Paulo não precisam tanto. Em faltas, cara, é inacreditável, é o mais faltoso entre os 4. Quando você faz falta? Usualmente quando você está sem a bola. Ou seja, o Santos não tem posse, tem que ficar rebatendo toda hora e ainda faz falta a rodo nos adversários que estão com a bola. Ou seja, tá difícil, gente. Tá difícil. Nenhuma estatística, nenhuma, eu olhei todas. Eu trouxe as piores, mas assim, eu não trouxe a de desarmes, que o Santos é o terceiro entre os 4. Só tem mais desarmes que o Palmeiras. Sim, nenhuma estatística. Ah, tem a de dribles. O Santos é o time que mais dribla no campeonato. Não tá levando a lugar nenhum, mas enfim, fica aí o elogio. Nenhuma estatística justifica não. Nenhuma estatística salva as justificativas de Odair Hellmann, Falcão, Rueda, sei lá mais quem de qualquer jogador. Tá difícil, tá feio e tem que melhorar a partir de quarta-feira contra o Água Santa. Se você é membro do canal, inclusive, eu te lembro que tá rolando um sorteio de 2 livros lá na aba comunidade. Você precisa ser membro. Ainda vale se você quiser virar membro, porque o sorteio é na próxima sexta. Só colocar o seu nome no formulário que o livro Lula, o campeão esquecido do maior técnico da história do Santos, claro, dos anos 60, pode ser seu. Serão 2 exemplares sorteados, livro de autoria do nosso querido Fernando Campos Ribeiro, lá do Amigos do Urbano, tá certo? Só colocar o nome no formulário que está na aba comunidade desde semana passada. Você tem até sexta de manhã, porque sexta mais ou menos meio-dia, depois do resenha, sortearei os 2 exemplares, tá certo? Tchau!